problema nenhum. Então, nós vamos falar aqui com o nosso Bruno Caranha sobre literalmente a retirada de pauta agora no começo. Eu vou começar literalmente pelo termo retirada de pauta. Nós tivemos assuntos, itens da pauta, né, que foram excluídos pela vontade soberana da Assembleia, e um deles eu queria que você explicasse aqui, porque você até defendeu determinadas situações, né, junto à Assembleia, e uma delas é a revogação da extinção do cargo de técnico administrativo, né, na estrutura da prefeitura, assistente administrativo também, que hoje tem sido uma grande porta para terceirização que prejudica o serviço público, porque você não tem um trabalhador ali literalmente com uma ligação umbilical com o serviço público. E, além de ser muito caro para os cofres municipais e precarizante para esse trabalhador contratado. E eu vi até gente dizer, por exemplo, no caso do concurso, que é um item que vem em toda a pauta da campanha salarial, que o novo concurso ia prejudicar os avanços salariais para esse ano. Explica isso um pouquinho aí na sua ótica, onde é que isso aí tem um equívoco? Assim, Geri, a retirada de pauta nossa, como eu falei, o pessoal que está nas redes sociais aqui já ouviu, a gente vai voltar. Nós colocamos 9 itens, né? Porque entendíamos a relevância, principalmente por conta de estarmos em mesa de negociação. E nós fomos meio que surpreendidos, porque algumas pessoas elas sentem a necessidade de contrariar, né? Tá naquela música do Só Pra Contrariar. E aí, se a gente colocasse 2 pontos de pauta, 3 pontos de pauta, a pessoa ia pedir. A gente já teve 54 pontos de pautas, se eu não me engano, 2018 ou 2019 ou 2016, por aí. Aí eles pediam, bota isso, bota aquilo. Era tanto ponto de pauta. Sim. E agora a gente vê o contrário. A gente diz, olha, vamos enxugar a pauta. É natural que as pessoas compreendam isso devido aos resultados, né, do passado. E a gente viu as pessoas, né, pontuando isso. Agora, o problema que a gente vê é quando o trabalhador ele sai da sua perspectiva de consciência de classe, daquilo que ele quer, para um show pirotécnico, né? Uhul! E aí? Que lindo! Vamos lá! Palmas! Eu digo sempre, eu não estou aqui atrás de palmas, estou aqui atrás de mentes conscientes, de consciência de classe, de tentar a cada dia mais tornar a classe mais consciente para que a gente tenha resultados melhores, porque independente da pauta diminuir ou da pauta aumentar, se a categoria não tiver consciência de classe, consciência de categorias, né, de divisão de categorias, de união dessas categorias, saber que em determinados momentos nós vamos estar separados, em outros vamos estar juntos, vamos ter que observar aquilo que nos une e aquilo que nos faz divergentes. Se a gente não tiver essa consciência e respeitar, né, os demais, a gente vai ter problema. E aí a gente, nós diretores de sindicato, que estamos lá na negociação e sabemos das dificuldades dessas negociações, né, em determinados momentos a gente pega um ponto como esse, né, a questão de revogar uma lei que foi feita em 2014, né, onde ela extinguiu o cargo de técnico administrativo. E isso é algo que eu sempre digo, é sui generis, é algo mesmo provinciano, faz com que a cidade ela tenha uma característica de província, né? de algo que não é bem gerido, que não é adequado, porque você vê em outros estados, em outros municípios, no governo federal, o concurso para técnico administrativo. Por que Salvador não tem concurso e nos outros lugares tem? O que é que Salvador tem de tão diferente assim? Que aqui o técnico administrativo não precisa existir, né? Qual é o problema disso? Qual é o problema dessa situação? Será que a gente não está entendendo que nós precisamos diminuir a terceirização nesse cargo e aumentar a quantidade de servidores nesse cargo?
né? É algo assim que nós ficamos muito preocupados, né? Que a gente entende que a cidade é prejudicada por conta desses gestores que fizeram isso. No caso, Alexandre Palpério com a ACM Neto e toda aquela cúpula daquela gestão inicial de ACM Neto. Depois, os demais que vieram em sequência e o atual prefeito. E Tiago Dantas, ano passado, ele disse bem claro, isso é posição de governo. Nós não vamos mudar. Ou seja, se ele ganhasse no governo do estado, também não faria concurso para técnico administrativo. Se eles ganharem no governo federal, eles não gostam de concurso mesmo, não vão fazer em área nenhuma, como o que passou aí não fez em área nenhuma. Então, para a gente é triste, né, ver esse tipo de comportamento. E a gente ainda vê as pessoas, né, meio que... deixa isso na pauta, na mesa de negociação. Qual mesa de negociação? De onde surgiu esse monstro na Assembleia? Do nada surgiu uma mesa de negociação que não existe, uma mesa permanente que não existe. A gente para assim, cara, é sério que essas pessoas estão criando esses monstros assim, essas coisas? Que na verdade existe uma mesa de insistência, né? Que o sindicato está o tempo todo lá insistindo junto à Senge para que o secretário atenda para tratar diversas pautas. Pois é, e aí a gente pega, e eu falei aqui, o que nos separa e o que nos junta, e a gente pega categorias. Nós tivemos uma reunião em relação a algumas questões da guarda, e na maioria das questões, são questões para que a prefeitura vá até o Ministério da Justiça e traga recurso. E isso você serve na guarda, isso serve na Transalvador, isso serve na Secretaria de Saúde, isso serve na Secretaria de Educação, porque todos esses órgãos vão ser beneficiados. Aí você chega, dia 20, agora está marcada uma reunião com o pessoal da Sempre, né? E aí é para tratar também da questão do SUAS, que é um sistema do governo federal, né? Do Ministério. Sistema Único de Assistência Social. Pois é, do Ministério, né, de Assistência Social. Tem um ministério próprio, eu não estou lembrando exatamente o nome agora, mas que manda o recurso. E a gente vê a prefeitura devolvendo. Esse ainda é pior. Quando faz projeto, devolve. Isso quando faz, porque tem situação que nem faz, né? Pois é, no CAD único, que dá aquele problema todo, que dá todo aquele problema aí que parece na televisão, no CAD único, a prefeitura devolveu 16 milhões. E poderia ser investido em qualificação, em mão de obra, em tecnologia, para não ter aquela pauta negativa toda. E isso eles mesmos falaram, né? Não são palavras minhas, são palavras da própria secretaria, da Sempre. Então, a gente fica preocupado quando a gente vê as pessoas meio que indo na onda da gestão, né? Se elege uma diretoria no sindicato, os servidores dialogam, chega a campanha de eleição do sindicato, em 2025 tem novamente, se elege uma diretoria e depois a gente vê uma desconfiança no que a diretoria pauta, no que a diretoria leva, no que a diretoria fala. A gente fica assim preocupado, será que está valendo a pena mesmo vir todos os dias trabalhar, ir até as pessoas, atender a todos, né? Esse final de semana era Páscoa. Meu celular não parou, eu tive que guardar o celular lá para poder ter família, para poder ficar ali, né? Então, eu vejo que é um desgaste que a gente está comprando, né? E as pessoas, muitas das vezes, elas compram determinados discursos e a gente fica assim, o que está acontecendo? O que está rolando aí? É o metaverso sindical. Fica complicado, né? A gente ter que brigar contra a gestão municipal e também ver a necessidade de nós ter um diálogo que muitas das vezes parece uma briga com o servidor. Parece às vezes que a gente tem que brigar com o servidor para ele entender o que é certo. Você acha que em algum momento acho que falta até interpretação de texto mesmo, literal. A pauta do plano de saúde. Eu venho falando daquela questão há muito tempo, e aí eu disse, olha, vamos colocar aqui. Coloquei uma frase, né, um texto. Eu disse, esse texto aqui precisa dar uma melhorada. A galera não pensa assim, diz assim, não, vamos melhorar o que foi colocado aí pela diretoria.
O texto era ajuste do valor global pago pela Prefeitura de Salvador no plano de saúde de 60 para 70, ou seja, a contrapartida da Prefeitura aumentaria em 10%, além da correção das faixas salariais para equiparar, né, quem tá, em relação às faixas salariais, além da abertura de credenciamento para novas empresas. Pois é, Isso ia ser reprovado na Assembleia. Eu fiquei quieto. Você chega num ambiente, você vê um ambiente meio hostil, né? E o da Assembleia tem que sentir a vibe, hostil, né? Tem que sentir a vibe. E aí você fica assim, qual é o caso? O que está acontecendo? Por que eu cheguei atrasado? Porque eu vim com Lília, né, de carona no carro dela. Aí quando chegou lá, eu disse, olha, fica aí que eu vou pegar o carro. Trouxe o carro até o sindicato, pedi para uma pessoa me levar lá na Assembleia. Então, esse vai para lá, vai para cá, me fez atrasar. E aí, quando lá cheguei, eu não gosto de atrasar, eu gosto de sempre chegar cedo. E quando chego, eu vi lá a situação, né? Bem clara, assim, de aquele clima, vamos aqui fazer o que a gente quer, vamos determinar, dizer como a gente quer que seja feito, não vamos ouvir nada, não vamos seguir orientação. Beleza. Eu acho que as pessoas podem também fazer isso. Não é um problema fazer esse tipo de coisa. Mas eu vejo que os resultados, a cada ano que a gente tem visto os resultados dessa situação, né? A gente tem ficado preocupado e a gente tem visto um resultado negativo. Nós temos visto sempre as pessoas ali indo para cima, atacando, naquela guerra. Não entende. Se você quer fazer um ataque à diretoria, simplesmente você espere chegar na campanha salarial, na campanha da eleição do sindicato, e aí você disputa. Mas essas pessoas, elas não fazem essa disputa e elas chegam lá na Assembleia, nas campanhas salariais, e querem fazer uma disputa desnecessária. Primeiro ponto é isso, desnecessário. Não tem necessidade nenhuma de estar naquela disputa ali, naquela vaidade, na maioria das vezes. E aí a gente vê... olha, se a diretoria está dando essa orientação, eu vou contra e eu fico fazendo show para torcida aqui, vira uma torcida. E aí vamos lá dizer que é contra só porque você é contra, só para dizer que eu sou contra. E aí o prejuízo nas negociações se dá por quê? Porque as pessoas que estão negociando, elas têm noção daquilo que elas precisam negociar. E essa pauta, por exemplo, é uma pauta que vem sendo pedida por todos os servidores, né? Muitos servidores pedindo, me botaram num grupo. Como é o nome do grupo aqui? Apivida. Eu vou pegar aqui. É mais um grupo, já grupo. Apivida Relatos. Relatos. Haja queixa. Várias queixas. Várias queixas. Aí eu peguei, passei o contato lá da Senge, né? Do setor do plano de saúde, passei o e-mail. Disse, olha, toda queixa que tiver, mande nesse e-mail, manda também no e-mail do sindicato, que é bom o sindicato saber para que o sindicato possa levar, né? E falei isso com o secretário atual de gestão, ele disse, Bruno, só você que está trazendo queixa. Ninguém está queixando. Aqui o que eu tenho é um pedido de pessoas querendo sair do MedServe para a Apivida. No caso lá, os terceirizados. Eu disse, não é possível. Eu fico nessa situação o tempo todo. É só você que está questionando. E aí a gente bota ali, né? E Pedro teve que fazer uma explicação de algo óbvio. Ou seja, o clima ele é tão hostil, ele é tão tenso, que para que as pessoas entendessem uma coisa óbvia, Pedro teve que explicar o óbvio. Porque se você lê aí, por isso que até que eu disse, o texto era bom dar uma melhorada no texto, né, para ele ficar mais difícil de entender. É como os advogados fazem, né? Mas a gente fez o quê? Vamos botar óbvio, vamos tentar dialogar com o pessoal ali para que eles possam compreender esse ponto de pauta. E a gente viu a dificuldade que foi. Aí eu disse, olha, eu vou explicar o outro ponto de pauta para ver se as pessoas entendem. E aí quando você vai explicar, ainda teve gente fazendo... não é possível que eu estou vendo isso aqui. A gente teve um item também que é a equiparação do vencimento salarial
ao salário mínimo de aposentados e também trabalhadores da ativa que ainda recebem menos do que o mínimo como base. E eu lembro de algum ruído ainda na Assembleia que dizia assim, olha, a gente não vai botar itens, eu creio que você ainda não tinha chegado, a gente não vai botar itens de categoria, mas esse daí é um. E justificaria colocar itens por categoria. Não, esse é um item muito importante, é uma luta que a gente tem travado aí, que ela é literalmente gigantesca e é muito sensível. A gente acompanha aqui diariamente a situação desses colegas servidores, quer sejam aposentados ou ainda da ativa, e isso não era algo de passar em branco, de não constar em uma pauta de campanha salarial, e quase ele ia ser suprimido também, porque ele tratava de um nicho específico. Foi esse o entendimento em algum momento. É esse tipo de questão, entende, Jeremias? As pessoas estão indo para seus grupos de WhatsApp, a minha leitura é essa, elas estão indo para as suas redes sociais, falarem coisas, né, falando coisas, e termina criando uma rivalidade. E a rivalidade com a diretoria, que também são servidores. Nós entendemos o servidor que está trabalhando, seja ele nas secretarias ou na ponta de qualquer órgão, eles têm uma realidade e discutem essa realidade. Só que nós, aqui no sindicato, atendemos diversos aposentados. O aposentado não vai até os órgãos, né? Ele vai normalmente no FUNPRES, que era o antigo IPS, e ele vem no sindicato. Às vezes, um ou outro tem condição de ir ver um colega lá, né? Mas na maioria das vezes ele não vai até o órgão. Então ele não sabe da realidade. Ele soube da realidade quando ele era servidor. Hoje ele não sabe. E aí as realidades elas terminam entrando em conflito. Né? Essa é a noção que eu tenho de chegar num ambiente e ver aquele ambiente daquele jeito, né? E aí a gente fica preocupado. Como é que vai ser a campanha salarial? Será que a gente vai saber usar essa realidade? Porque um ponto de pauta desse, eu final de semana estava com meus pais, né, e fui visitar um tio que já está ali bem na idade, né, 92 anos, tio Agenor, e eles estavam lá conversando, e meu pai falando, eu ganhava 4 salários, agora estou ganhando salário mínimo. Aí o meu tio lá também, né, falando, o filho de tio Agenor falando também, estou no salário mínimo. E as pessoas não entendem a lógica do sistema, né? A gente hoje ganha mais do que salário mínimo. Só que quando a gente aposentar, vai todo mundo descendo para o salário mínimo, né? Então, quanto mais você vai vivendo como a vida de aposentado, mais você vai chegando próximo do salário mínimo. E aí me permita, Bruno, quando a gente fala de não aceitar que o item a revogação da extinção esteja na pauta para ser discutida, a oxigenação da Previdência ela deixa de existir também. Só que não é a Previdência de quem está agora, é a sua, é a de Léo, é a do servidor até que contestou esse tipo de pauta. A gente acaba vendo que a Previdência, que já está aí, né, que é o assunto do momento também, eu tenho visto as aposentadorias, as pensões. Tem pensão, você falou aí de salário mínimo, tem pensão saindo de R$600. Num momento mais difícil, onde você perde o cônjuge, passa uma situação difícil e vai receber R$600. Pois é uma realidade muito triste, né? Pessoas ganhando abaixo do salário mínimo, tendo que receber complementação do salário mínimo. E aí a prefeitura faz isso porque, se o seu vencimento é menor do que o mínimo, você simplesmente precisaria da complementação para chegar no mínimo, e a sua gratificação, né, de tempo de serviço ou qualquer gratificação pessoal que você tenha, né, porque daquela época, para quem aposentou agora, é porque trabalhou há 30 anos atrás. Então, essas pessoas elas têm essas gratificações pessoais porque vai se mudando a nomenclatura e tal. E para isso, a prefeitura não quer pagar algo a mais, né? Então, ela quer que seu vencimento fique abaixo. Inclusive, a gente tem vencimentos de 619. Inclusive, uma das pautas do plano de saúde, né? Tá também misturado
Na pauta 2 ou 3, né, que é do auxílio transporte e também do auxílio alimentação, e se mistura também da questão do plano de saúde. A prefeitura, ela sabe o que ela está fazendo. E aí nós colocamos na pauta, porque a gente sabe o que a gente está falando, para a gente poder achar o caminho. Só que esse ano nós estamos aqui tolhidos de discutir isso. Porque criou-se lá a ideia, não, manter aí na mesa. Sendo que a lógica, né, das reuniões de categorias que nós conseguimos é por conta de pedir, de saber o momento. Eu estava num momento diante do secretário que eu disse, olha, eu estou precisando de uma reunião para tratar desse assunto. E aí solicitei, e aí vai sentar para tratar. Eu estive no momento e pude pedir a reunião em relação à guarda. Aí pude também pedir em relação... Aí também o pessoal aqui solicitou em relação ao trânsito, que tem um plano de carreira. A gente tem uma tratativa permanente em relação à Secretaria de Saúde, porque é uma secretaria enorme e todo dia tem problema. A gente está tendo uma tratativa em relação à Secretaria de Educação, para que corrija a questão da falta de segurança, né, nos órgãos. Então, as pessoas precisam compreender o que a gente está levando. E, às vezes, elas não compreendem, ficam conversando. Muitas das vezes, querem compreender outra pessoa falando e termina a coisa indo pelo caminho equivocado e nos faz perder um ano. Porque no ano passado, nós tratamos esse ponto e a prefeitura deu nega. A ideia é que esse ano a gente pudesse conseguir mudar essa lei, né, para que a gente pudesse ter novamente um concurso para os cargos de técnico administrativo. Não conseguimos. Sabe Deus como vamos fazer para corrigir isso. Sempre fica nas costas da gente, né? Por exemplo, está aí a questão do nível, do avanço de nível, do curso. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Eu sei que uma hora a gente vai ter que falar. Mas, assim... no mais, eu acho que o estrago foi o menor possível e a gente ainda tem aí alguns pontos que nós vamos ter condição de dialogar de uma forma rápida, né, e tentar achar uma solução também rápida. Nosso propósito não é esse. Nosso propósito é que a categoria tenha consciência de onde nós partimos, para onde nós queremos chegar. E se isso necessitar demorar, vai demorar. Se puder ser rápido, será rápido. Então depende não só de nós, depende de um conjunto de pessoas que passem a ter consciência de classe, consciência do seu trabalho, para que a gente possa ter resultado positivo. Olha aí, então você viu aí um pouco da interpretação que Bruno faz sobre esse cenário da última Assembleia, o cenário atual e o que poderá acontecer em nossa campanha salarial. Além disso, todavia, contudo, e como diria meu querido amigo que tá ali, mão de tesoura, que tem mais tesoura na mão do que o Ed vai mão de tesoura. A gente tem que literalmente saber se juntar para não morrer sozinho. Mas a gente vai falar aqui dos itens da pauta da campanha salarial para você que infelizmente não pôde ir na Assembleia, para você que de alguma forma não teve acesso a essa informação. O primeiro item é a reposição salarial de 20%, né, para servidores ativos, aposentados, estatutários e REDA. Aí muita gente fala, REDA, o pessoal do REDA a gente está junto, a gente está nessa defesa, até porque mesmo é um regime administrativo diferenciado, mas a rapaziada do REDA está colando junto e está reforçando a luta de todo mundo. A revisão do modelo de concessão do auxílio transporte. Você sabe, havia antes uma modelagem de quantidade de tarifas, 50 tarifas se eu não estou enganado, e agora passou para a modelagem semelhante, né, à da CLT, e isso tem causado muito prejuízo aos nossos colegas. O reajuste do auxílio alimentação. O reajuste do auxílio alimentação para R$30 ao dia e correção aí também, um ajuste no formato de desconto. Essa pauta que falamos agora aqui da equiparação do vencimento ao salário mínimo dos colegas que percebem remuneração menor, né, que é o salário mínimo hoje vigente, e o ajuste do valor global pago pela prefeitura de 60
70,60 para 70,70% no plano de saúde e também a correção das faixas salariais, bem como a abertura de novo credenciamento para outras empresas que porventura se interessem por essa carteira gigante de usuários. Dessa daí, Bruno, a gente fala de 20% de reposição salarial. Essa é que todo mundo se importa, essa é que vai movimentar, é o assunto em comum. A gente fala de uma reposição inflacionária que ficou aí na casa aí de cerca de 16% a 17% e um ganho real. Você acha que a gente vai ter muita dificuldade, que vai encontrar muita resistência? Muita gente fala aí faz uma relação, né, uma associação com a negociação salarial do governo federal, que chegou em 9% nesse ano. Se tiver 9% aí, se fosse você na Assembleia, levanta a mão ou não levanta? Olha, Geri, depende muito do momento. Nos momentos iniciais, nós sabemos que... assim, negociação, acho que as pessoas precisam compreender isso. Não somos só nós que sabemos. A gestão também sabe que no momento inicial, quanto mais ela propor, mais o servidor vai querer pedir mais. Por isso que começa do zero. Isso é uma questão negocial. Então, eu tenho visto uma tendência deste ano se repetir o ano passado, 11,3%. Eu tenho visto essa tendência na prefeitura. E acho que os servidores precisam observar isso, saber observar, porque ano passado nós tivemos uma proposta de 8, mais o nível estava 13. Rejeitamos e caímos numa proposta pior. Não foi para o papel. Compreendemos que não se colocou no papel, mas essa lógica, e aí eu falei muito disso aqui, eu quero ressaltar essa lógica de não saber confiar nas pessoas que estão à frente, de sempre desconfiar de todo mundo, de sempre achar que está todo mundo errado. Essa lógica, ela também não é a melhor. Não estou falando isso para defender a diretoria, que eu faço parte, inclusive. Mas a gente parando para analisar, muito por conta disso, você tem uma proposta melhor, e essa proposta melhor, ela é rejeitada. Fica-se ali rejeitando, e depois aceita-se uma pior. Isso também precisa ser analisado. Até que ponto nós vamos rejeitar? Se a gente receber uma proposta de 11,3%, você falou aí da questão do 9% no governo federal, que é uma tendência também, eu acho que os servidores precisam analisar até que ponto vale se desgastar e até que ponto a gente aceita, porque a gente também tem os outros pontos que a gente pode tensionar. Então, eu vejo que tudo depende do momento. Infelizmente, nós temos uma justiça que sempre vai contra a gente, então a gente sempre procura se afastar da justiça, porque a gente não consegue ver justiça na justiça. Eu cheguei aqui contando um caso emblemático que eu fiquei sabendo agora há pouco, mas assim, nós precisamos tomar decisões juntos e ficar juntos. Mas não é juntos, como foi na última Assembleia, que nós registramos 700 pessoas e se registrou mais de 3.000 pessoas fora dos seus postos de trabalho. Então, olha aí, que as pessoas compreendam. Se eu não vou até o trabalho, eu preciso ir até a Assembleia. Se eu não vou para a Assembleia e nem para o trabalho, eu estou simplesmente dizendo que tanto faz o que me der, o que for dado a mim. E nessa lógica, você não prejudica só você está prejudicando muitas pessoas. Então, faça um esforço, venha até a Assembleia, tente parar para dialogar,
Tente compreender os momentos, os cenários. Procure as pessoas da diretoria para que elas possam te esclarecer. E se você não conseguir tirar a dúvida, tenha paciência para tentar mais uma vez, para ver se você consegue tirar suas dúvidas. Porque vão ser momentos complicados, né? E a gente precisa manter a unidade. E aquelas pessoas, que aí eu vou falar aqui diretamente, que sempre querem se posicionar contra a diretoria, analise direito se isso que você está fazendo vai ter resultado positivo. Analise melhor, obrigado, Lília, analise melhor se de fato isso vai trazer resultado positivo ou se você está ali só fazendo algo para se engrandecer. E termina ajudando a gestão municipal. Não ajuda o servidor e ajuda a gestão municipal. Então, procurem ter compreensão para que a gente possa evoluir e ter um resultado melhor. Nós começamos com 20, esperamos que tenha 20, mas a gente espera que nesse meio termo aí a gente chegue em uma solução que agrade os servidores. Então, Bruno traz aqui uma informação que é bastante sensível, é bastante delicada, que é essa questão da presença nas assembleias versus ausência no trabalho. E esse também é um fator muito complicador, é um fator complicador justamente da luta, porque a gente está tendo aí uma dificuldade de espaços para realizar as assembleias, espaços como as pessoas estão pedindo, sentado, espaço coberto, local reservado. E aí o único lugar disponível na cidade para aquele momento, que era um momento até de véspera de feriado, foi no Centro de Cultura. É um local que pega cerca de 120 pessoas sentadas devidamente, mais o pessoal que ocupou ali os outros espaços. Tem um foyer, né? Foyer, tá vendo? Eu meti um francês agora batendo, né? E a gente registrou cerca de 700 assinaturas nas listas de presença, mas nas unidades, né, nos postos de trabalho, faltaram muito mais do que 3.000 pessoas. A gente sabe que tem questão de dificuldade de trânsito, do metrô também, né? O metrô sempre sacaneia a gente. O espaço que lotou, o pessoal teve uma certa preocupação também com a segurança do espaço. Mesmo assim, é uma diferença gritante entre 700 e 3.000 pessoas. E isso também é um fator que a própria gestão enxerga como o comportamento da categoria em relação à própria campanha salarial. Porque se as 3.000 pessoas realmente aparecessem, não pudessem adentrar ao Centro de Cultura da Câmara por conta da segurança do espaço, ficassem na Praça Municipal, e aí o sindicato ia ter que se virar com carro de som, e já ia mostrar no arriar da mala, como diz no futebol, qual era o interesse da categoria. Então, essa é uma reflexão muito importante. Ontem foi dia de Páscoa, né? Dia de reflexão, não sei o quê. É bom pensar nisso. E aí vem uma outra questão, Bruno, que é essa questão do... Lembrar que a Assembleia foi embaixo da Prefeitura. É isso. Se não e eles... Na frente da Câmara. E eles têm as moscas que entram no plenário e veem tudo. Então, assim, isso foi de imediato visto pela gestão e apontado. Uma outra questão é essa dúvida que muita gente fala, o REDA. A gente não está redando o pé, não. Aqui a gente está defendendo o REDA também. Se os colegas observarem, ano passado o REDA recebeu aumento, os cargos em comissão também, o mesmo aumento. Quando o aumento se dá para todos. Inclusive, uma fala para quem é gestor, procurar ser mais inteligente e entender que o colega, quando vai à Assembleia, o gestor, ele, se fosse mais inteligente, ele incentivava. Olha, vá para a Assembleia. Porque se pingar lá, pinga cá. Pois é. E se o servidor não foi para a Assembleia e não foi ao trabalho, o gestor ele precisa entender que, olha, você não veio, não foi lá nem cá, é falta. É falta porque você está prejudicando. Pode vir chorar aqui no sindicato se tomar essa falta? Se vier, o advogado vai estar à disposição. Agora, pela gente, falta é falta. Se você não veio e não foi trabalhar, não veio para a Assembleia, não foi trabalhar, você está onde?
Podia ter marcado uma consulta nesse dia da Assembleia para ir para consulta? Se a pessoa marcar, né, a gente entende. Mas se marcar no dia normal de trabalho, tem um atestado de comparecimento, né? Pois é, entende. Então, se ela for para consulta, se for para um exame, se estiver doente, vai usar o atestado médico, né, que é para isso que serve. Não vai se misturar com a gente. As pessoas precisam saber, serem corretas com isso, porque isso traz reflexos, né? Imediatos até. Imediatos. E na maioria das vezes, se é um comportamento negativo, ele traz reflexo negativo. Quase moia o ponto facultativo na saúde, né? Quase o ponto facultativo cai. E ainda houve reclamações, porque o sindicato está falando em 30%. Para que o ponto facultativo não seja derrubado. Ele não estava estabelecido para a saúde. Ainda que ele estivesse, gestão pode voltar atrás. A gestão poderia voltar atrás. É uma prerrogativa deles. Então, acho que as pessoas precisam compreender isso, né? Entender o que é feito, muitas das vezes, para que a gente possa não ter prejuízos lá na frente. E era uma questão simples e algo que normalmente é o que a justiça pede, né? Tem um efetivo mínimo. A gente hoje desenvolve as atividades muito com os servidores da saúde, né? É a maioria, até porque é um quantitativo maior que nós temos, né? São cerca de 4 mil e poucos servidores, mais os agentes de saúde, 4 mil e poucos novos, né? Do concurso, os novos, porque os antigos ainda dá aí mais uns 3. Aí você junta os agentes de saúde e vai dar 10 mil servidores na Secretaria de Saúde, né? Então a gente tem as outras secretarias que têm um quantitativo menor. Só que as pessoas precisam entender isso. Se eu não fui ao trabalho, eu preciso ir à Assembleia. Lembre também que nós temos UPAs, temos locais que não param, né, que são 24 horas. E nesses locais que são 24 horas, o servidor muitas das vezes não pode vir. Ele só pode vir na folga. Temos o SAMU também. A pessoa não pode largar tudo assim, que é um serviço diferenciado. Então, as pessoas precisam compreender isso. Alguns estão mantendo ali o serviço, outros estão fazendo a luta. Agora eu preciso me definir, ou eu faço a luta ou eu não faço. Se eu não me defino nessa situação, eu estou ali buscando um resultado ruim, e a gente está aqui trabalhando para ter um resultado melhor. E a essa do tempo do meu querido Léo Lordelo, então vira o servidor neném, né? Nem vai para a Assembleia, nem vai para o trabalho. Que coisa, rapaz. Aí vem uma outra questão, que é o modelo de concessão do auxílio transporte, Bruno. Eu falava aqui agora há pouco que ele era uma quantidade de tarifas disponibilizadas, se não me engano 50 tarifas na Lei 0191, e a alteração feita nessa lei traz para uma similaridade literal com a CLT, que é o desconto de 6%. E tem muita gente pagando para ir trabalhar mesmo, né? Infelizmente a regra ela não é favorável e ainda ocorreu uma mudança na regra. É tipo a mudança na regra do cargo de técnico administrativo. Nós queremos também a revogação desse sentido. E pela análise que nós fizemos, se todos forem para... Obrigado. Se todos forem... pede para aguardar que está terminando aqui. Se todos forem servidor, pedindo para a gente atender, mas já a gente atende. Se todos forem para a faixa de 2,5% de desconto, já tem alguns nessa faixa, se todos forem para essa faixa, melhora. Porém, a questão da mudança das 50 tarifas, ela não é muito legal. A gente também quer essa mudança, né? Voltar a ter as 50 tarifas, né? Porque aí você... foi um método encontrado pela gestão de Lídice da Mata de 91, né, a 95, onde ela encontra ali um mecanismo para que o servidor ele tenha condição de receber transportes suficientes para poder ir ao trabalho. E aí a gestão passada e atual muda, né, e prejudica os trabalhadores. Então a gente precisa corrigir isso, assim como precisa também corrigir o menor piso do plano de saúde, como nós falamos aqui, eles mantiveram em 724, que era o salário mínimo de 2014. Que a coisa
a lei entra ali naquela época. Então, são vários aspectos que precisam ser corrigidos, que estão sendo pautados da maneira correta, que foram feitos estudos da maneira correta. É uma pessoa que seria bom de estar aqui para falar disso, é Pedro, que ele é uma pessoa que sempre que possível ele para comigo ali, a gente dá uma estudada, Marcelo também, e aí a gente procura compreender essa regra, para que a gente consiga tentar a alteração. Então aí vou falar novamente para você que nos acompanha: a reposição salarial de 20% na matriz, né, na base salarial para servidores ativos, os nossos aposentados também, os estatutários, né, ativos e aposentados, e também a galera do REDA, a revisão do modelo de concessão do auxílio transporte, a revogação do modelo atual, né? Não é nenhuma revisão, é a revogação também do modelo atual. O reajuste do auxílio alimentação para R$ 30 por dia de trabalho e a correção também do modelo de desconto. A equiparação do vencimento ao salário mínimo para colegas aposentados e ativos que não percebem esse vencimento inicial, e o ajuste do valor global pago pela prefeitura no plano de saúde, aí acrescido aí mais 10%, saindo de 60% para 70% a participação da prefeitura. E aí eu vou em 2 itens, outros, Bruno, também que são importantes citar. Você falou agora da segurança jurídica das nossas ações. E um dos itens também excluído foi o cumprimento dos acordos salariais de anos anteriores, que é essas pendências aí, essas demandas represadas que a prefeitura não cumpre, os famosos calotes. No São Caetano a gente chama de calote, aqui a gente chama de demanda reprimida. Muita gente achou que isso poderia ser confundido, ou seria confundido, com fazer a negociação salarial com o que já é devido pela prefeitura, e não compreendeu também de que isso, na verdade, era a busca da segurança jurídica para fazer tudo isso que a gente faz: mobilização, assembleia, até uma possível greve, se for o caso. Vou aproveitar que o Léo vai gravar aqui. Eu até, Léo, o servidor ele precisa compreender uma coisa, e espero que esse vídeo chegue nas pessoas, não com o propósito de me divulgar, ou seja lá como for, mas sim com o propósito que as pessoas se informem. A prefeitura ela tem um objetivo: quanto menos pessoas judicializarem, quanto menos pessoas buscarem o seu direito, mais ela vai economizar com o servidor. E o direito do servidor está lá, ela não paga, passa-se 5 anos e ela simplesmente termina ficando sem a obrigação de pagar esse direito. É o absurdo do absurdo feito pela gestão municipal e, de certa forma, com a anuência da justiça. A justiça termina sendo, como ela não é provocada, quando ela é provocada, termina ficando uma coisa assim. Nós temos uma ação judicial coletiva, por isso você não vai perder o seu direito pelo total, né? E é uma ação do sindicato, então ela vai pegar quem é sindicalizado, lembre-se disso, e nós esperamos que essa ação tenha resposta rápida. Porém, nós sabemos que não vai ser rápido. Eu estava aqui falando, a gente está aqui tratando, enquanto você estava falando aí, eu estava falando com a servidora aqui, Tânia, da Secretaria de Saúde, inclusive, aposentada, né? Ano passado, ano retrasado, ela até teve uma perda, o esposo dela, e a gente sentiu muito, mas assim, ela estava me perguntando sobre o FGTS. O FGTS é uma ação que está desde 91. Ela vai agora para 32 anos. E a prefeitura fez uma proposta irrisória de 16 milhões. Ridícula. Se botar 10 vezes mais isso, é capaz de não servir para pagar o servidor. E aí, quando você pega essa questão do avanço de nível, é nessa perspectiva de 300, 400 milhões, numa ação coletiva. E aí a prefeitura vai ficar num problema, porque ela está tentando não pagar aquelas pessoas que... Eu encontrei com uma pessoa, eu tenho contado o caso dessa pessoa, eu vou voltar, que eu sou insistente, não queria se filiar ao sindicato, não gosta de sindicato, segundo ela. Até fazer o corte, viu, Léo? Que vai precisar cortar mais aí, que o propósito eu acho que já passou. Mas essa pessoa, ela diz, né, esses termos aí,
Direito dela também, né? Direito dela. Mas é incompreensível esse direito dela porque ela é assistente social. Como você vai na faculdade para ser assistente social? Você diz que não gosta de sindicato. Mas paciência. Enfim. Aí a pessoa chegou lá dialogando, né? Com uma colega me pediu para ir, uma pessoa muito legal, né? E aí eu fui e devo voltar lá por conta dessas colegas. E aí dialogando a questão do arrombamento lá, terminou que, Bruno, veja aqui e tal. Eu disse, olha, seu salário, você está recebendo R$900 a menos há pelo menos tantos anos. Então você já está perdendo aí, porque você vai poder dar entrada por 5 anos numa ação individual. De 5 anos para trás você está perdendo. E a cada dia que passa sem você dar entrada, você perde dinheiro. Uma questão individual. Malmente você vai ficar aí resguardada pelo sindicato. E isso se você for desindicalizada, que ainda tem essa divergência, né? Mas a gente aqui vai tensionar isso, porque também não é possível. A gente defender quem não é sindicalizado, a pessoa receber, como outro dia aconteceu, ainda vir aqui dizer que o sindicato ainda está errado. Você nem é sindicalizado, está recebendo dinheiro aqui da ação judicial do sindicato e você está aqui falando mal do sindicato. Como? É incompreensível esse tipo de comportamento. Mas a pessoa olhar e será que eu não estou tudo certo? Será que a prefeitura não está tudo certo comigo e está errado com os outros? Não, gente. Compreendam, você precisa vir ao sindicato, você precisa dar entrada numa ação individual para você receber logo os seus avanços. A prefeitura não vai ser benevolente com você. Então, nós ficamos muito assim triste com essa mistura, né, de entendimentos. As pessoas, às vezes, a vida cotidiana termina gerando uma pressa nas pessoas, né? E aí a gente hoje vive também com essa praga, né, que é o celular, que ele é bom para fazer a gente se conectar com outras pessoas, mas, por outro lado, ele termina sendo ruim, porque a gente fica com pressa de tudo, né? Quer fazer tudo rápido. E coisas que vão demorar pela natureza da ordem legal, termina que a gente deixa de lado. Então, as pessoas estão deixando de lado, a prefeitura está se aproveitando disso, né? E termina enxugando a folha e pegando esse recurso e fazendo sabe Deus o quê. Então, a gente espera que as pessoas busquem o sindicato, a gente tem um corpo jurídico grande para defender a todos e que a gente possa ter soluções em relação a esses problemas. Olha aí, então, a gente tratou aqui, durante todo esse tempo, das pautas da campanha salarial, a gente falou, discorreu sobre cada uma, falou também do que foi a retirada de pauta, né? As pautas que foram retiradas aí por decisão da Assembleia, e isso tem que ser respeitado, né? Só que também, da mesma forma, a função primordial do sindicato é trazer orientação para a categoria, e isso foi feito, e mediante isso foi-se tomada a decisão que é soberana. Teve até gente querendo, mas não deu jeito, né? E por conta disso, pelo respeito à decisão da categoria. E aí, só para a gente finalizar aqui, porque o homem já está ali mandando o vapo ali dobrado, tem essa questão da avaliação de desempenho. Está na pauta de novo, está na pauta desde a semana passada, foi reunião com a prefeitura e o sindicato continua em cima. É mais um item que a gente vai ter que ser sincero. Vai para a mesa de negociação? Que está nessa situação, né? Sendo deixado de lado, sendo empurrado com a barriga, tomando-se uma decisão que não se sabe se vai conseguir manter e deixando pessoas que... Essa galera que não foi para a Assembleia, não foi trabalhar e está aí vagando, ela na maioria... Está validando essa decisão da prefeitura. E na maioria eles estão vindo perguntar. E tem uma galera que foi para a Assembleia, mas não conseguiu entrar no auditório, porque o auditório era pequeno. Não cabe 700 pessoas, normalmente ali caberia 200 e tantas. E aí a galera quer saber o que é que vai fazer, e a resposta é: nós tomamos uma decisão na Assembleia aqui na PLB de não fazer o curso, de não fazer a avaliação e de tentar mudar a forma como está a avaliação. E todo mundo fala, Bruno, e você usou aí o pronome certo, nós. Foi a diretoria que tomou essa decisão? Não vai fazer. A decisão foi do servidor, né?
óbvio que a diretoria também coadunou, Valida estava ali isso. validando. Agora, nós, da diretoria, é que vamos buscar, junto à gestão, no dia de hoje, porque tem até hoje é o último dia, buscar alteração do decreto, para que dê prazo, para que seja visto. Olha quem chegou aqui. Rapaz. Tava a outra Lília aqui me trazendo notícia, que é a funcionária, aí chegou agora a diretora. Entre aí. Entre aqui. Tá acabando, mas você... Mas está começando. Chegou, tá começando. Aí, assim, nós vamos ter que achar a solução hoje. Né? Tentar dialogar com o secretário e tentar achar a solução, porque tá de um lado emperrando e do outro emperrando. Em um decreto, invalidade. Aí a ação na justiça deu um resultado não muito bom. E nós estamos lá com a decisão que a juíza quer também sair de baixo. É por isso que a gente fala da justiça. E a justiça não quer decidir, ó, se vire aí, resolva vocês aí. Aí é mais um que diz, ó, não quero me meter nesse negócio. Vamos deixar para decidir depois. Quando você vê deixar para decidir depois um negócio que vale até hoje, e aí a gente fica numa situação complicada. Então a gente sempre diz, olha, não vamos ficar deixando a justiça se meter no nosso baba. Porque quando a justiça vem aqui tomar decisão, ela nunca toma decisão a nosso favor. Eu estava aqui, eu falei com vocês, ó, a gente teve uma decisão favorável em relação a um processo, é um processo em relação aos prestadores de serviço na Transalvador. Entramos com um ofício, a gestão não respondeu, aí entrou na justiça, aí a justiça deu uma decisão e aí a gente pegou e pediu multa. E a multa chegou a 300 mil, porque era multa diária, né? Aí a gente ganhou. A prefeitura estava lá para pagar 300 e tantos mil. A prefeitura foi lá e conseguiu reverter, agora ela quer que o sindicato pague 50 mil. É brincadeira um negócio desse? Aí você fica assim, como? A gente ganhou. Agora como é que eles ganharam do que a gente ganhou? Parece o Flamengo. Cara capaz do Fluminense tomar o título, o Flamengo tomar o título que o Fluminense ganhou ontem. E parece isso, né? A gente ganha e depois o que a gente ganhou a gente perdeu. Então, assim... Aí não, aí foi o Goiás, com o Atlético de Goiás. Foi assim, foi? Foi, um dos últimos pênaltis foi pro VAR e o jogador do Goiás já tinha feito o gol, garantido o título, tocou 2 vezes na bola. E o Atlético Goianiense é campeão. Ô, Guto Ferreira sobrou, viu? Então, nós precisamos, infelizmente, precisamos nos afastar da dita justiça. Porque essa justiça ela ainda é burguesa. E nós somos trabalhadores. E o pessoal precisa entender isso. O trabalhador ele precisa se amparar no trabalhador. Porque o juiz ele ainda não se compreende como trabalhador. Até que a gente possa formar trabalhadores que se tornem juízes e se compreendam como trabalhadores, aí sim, a gente não está aqui falando em acabar com a prefeitura, mas a gente está aqui falando em deixar justo o que é justo. Tem até uma matéria que saiu, se não me engano, hoje nos jornais, que o curso de Direito é o curso mais procurado na Bahia, né? Ao contrário de Medicina, que meu querido Léo Lodelo passou. Então deixei lá quietinho para poder fazer o curso dele de Medicina já. E você aí que está nos assistindo, você que está nos ouvindo também, comece a pesquisar o termo ideologia jurídica. O personagem aí capacitado no ramo me falou isso e é algo que a gente sofre literalmente as consequências dessa ideologia jurídica. Eu comecei a pesquisar e disse, Jesus, é isso aí mesmo. E aí Bruno traz também aqui esse recorte, né? Ela é burguesa, ela é racista. Ela é empresarial. Porque não é o que trabalhador do serviço público que banca os congressos nos grandes resorts. Entendeu? Segura. Aí o cara vai... Não! Muitas vezes a gente até fala, né, de maneira... em tom raivoso ou emocional. Não, essa justiça é vendida, essa justiça é comprada. Não rola o dinheiro, vou lá levar. Até rola, teve umas paradas aí que aconteceu. Mas é isso aí, é uma relação entre poderes, literalmente, entre poderosos, na verdade. Então, a gente não consegue quebrar e furar essa bolha. E com a presença aqui da nossa querida Lília Cordeiro e do nosso Bruno Carianha, que está aqui também, e Léo, que já mandou o VAR umas 200 vezes. A gente quer agradecer, Bruno, mais uma vez aí, a você e ao metrô, para ter deixado você chegar aqui, para poder estar com a gente aí, esclarecer esses pontos da campanha salarial e
falar para os nossos colegas qual é o comportamento que a gente tem que ter a partir de agora. Olha, quem agradece sempre sou eu, né? Eu tô aqui parabenizar muito o Léo, né? Você que comprou aqui essa ideia. E Léo, a ideia de Léo, quem diria que a gente já tá como tá, né? Ele ouviu nossa conversa mais cedo, né? E precisa melhorar isso aqui, viu? Começar a fazer os ajustes. Não, Tá bizarro. Falei. Se você olhar na... Falei pra gente... Tá bizarro. A gente tem que gravar esse... Tá bizarro. Olha, vai mudar. Ele tá ficando um tom... não fica legal quando você olha no vídeo. Tá vendo aí? O diretor tá cobrando a gente ao vivo. Precisa melhorar. Sempre melhorar. Eu procuro assistir pra ver, né? Como é que a coisa tá. Tá de parabéns. Tá estourando mesmo. Vai até precisar fazer com o jurídico, né? Que parece que não, o microfone ficou mudo. Mas a gente tem assunto também pra tratar. O que teve aqui com Lília, com Carol e Alice Portugal foi legal também. Bastante. A gente está evoluindo. Eu queria lhe pedir outra coisa. Você precisa gravar o seu apresentador. Ele tem que estar sendo gravado também, pô. E botar lá os cortes com ele falando. Porque os cortes só tem os convidados. Cadê os cortes do apresentador? Tem que ter. Ele também fala muita coisa aí que é importante. A gente vai fazendo a coisa ao vivo. Teve até coraçãozinho agora aqui, só porque você falou isso. Pois é. O clube tá batendo certo. A ideia é agradecer por criar essa plataforma, né? Por criar essa condição de chegar até o servidor. E hoje a gente falou de muitos temas e a gente espera que o servidor assista e não tenha necessidade de tantas perguntas, né? Inclusive, quando eu pegar esses vídeos, eu vou começar a mandar. Assista aí. O @cortes do PodCid. Sigam aí, porque muito desse conteúdo aqui, muitas das explicações vão estar lá. @cortes do PodCid. Eita, vapo. Então, a frase do dia continua a mesma. Se você esperar condições perfeitas, nunca vai fazer nada. E tem a nova, rapaz. Andar com fé eu vou. A fé não costuma falhar, ao contrário de alguns personagens aí que estão falhando e estão sendo encontrados provas aqui e ali, viu? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira ou em uma edição extraordinária. A gente está conversando sobre isso aqui. No YouTube tá nessas câmeras aí. A gente vai tampar no Instagram. Agradecer a você que nos acompanhou aqui, que nos ouviu, nos assistiu, e dizer que a gente precisa literalmente aí reforçar esse sentimento de coletividade, porque somente assim a gente vai ser vencedor.